Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui então ao nosso curso, a nossa aula de tortura, aqui no Persona Cursos, no nosso preparatório, o curso de superior de tecnólogo de administração de polícia militar. Vem comigo, vamos para o segundo bloco, onde nós vamos fazer o arremate do artigo 1º, que é o que complementa a nossa aula, bem como vamos resolver então algumas questões, vamos ver como isso vem em prova, como é que isso cai, certinho? Vem comigo. O inciso 2 fala da seguinte forma. Agora vejam que o verbo não é constranger, o verbo agora é submeter. A essência é a mesma. Eu acho que o legislador apenas quis evitar tautologia, muita repetição, mas o objetivo é o mesmo. Olha aqui, ó. Submeter alguém. Então nós temos um verbo igual, nós sempre vamos ter um verbo. Submeter alguém, só que agora a gente tem muita coisa parecida com o inciso 1. O modus operandi, emprego de violência ou grave ameaça. Isso é igual. Só que nós temos algumas coisas diferentes. Por exemplo, sob sua guarda, poder ou autoridade. Agora percebam, essa modalidade de crime de tortura, ela não pode ser praticada por qualquer pessoa. Não pode. Só pode ser praticada por pessoas que tenham a guarda do torturado, que estejam em poder do torturado ou a autoridade do torturado. Por exemplo, pode ser um pai em relação a um filho? Pode. Pode ser um tutor em relação ao tutelado? Pode. Pode ser um curador em relação ao curatelado? Pode. Certo? Pode ser um sujeito que esteja em poder de um traficante. Pode ser uma pessoa que esteja em cárcere. Certo? Aqui, meus amigos, com isso aqui, ó, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, que é o inciso 2, nós chamamos de tortura castigo. Como é que eu vou saber na prova, então, que nós estamos falando não da tortura à prova, não da tortura para a prática de crime, não da tortura discriminatória, mas sim da tortura castigo? Primeiro, porque nós estamos falando de uma modalidade de tortura que é própria, é uma exceção. De regra, a tortura é comum. Mas aqui, amigos, nós estamos falando de um crime próprio, sob sua guarda, poder ou autoridade. Então isso tem que aparecer na prova. Tem que dizer que é o pai em relação ao filho, por exemplo, que é um traficante que está com um prisioneiro. Tem que dizer isso. Segundo, que o objetivo é uma reprimenda. É dar um castigo na pessoa, castigá-la. Está aqui. Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Certo? Isso tem que aparecer necessariamente na tua prova. A título de prova, vocês têm que saber o nome. Porque a pena é a mesma. Tanto para o inciso 1, naquelas 3 modalidades, como no inciso 2, a pena vai ser, primeiro,
reclusão. É a modalidade mais rígida de privação de liberdade. Vai que a tua prova resolva colocar detenção. Vai ter muita gente errando. Muita gente achando que pode ser detenção, porque passou os olhos rápido na lei. Não. A pena para tortura castigo, para as torturas comissivas de agir, é de reclusão. É a fase mais rígida de pena privativa de liberdade. O indivíduo pode começar a cumprir pena no regime fechado, pode começar a cumprir pena no regime semiaberto, pode começar a cumprir pena no regime aberto. A pena mínima é de 2 anos. O juiz vai fazer uma série de análise, vai fazer uma análise de uma série de situações do Código Penal, da lei de tortura e vai definir uma pena entre um espaço que vocês estão vendo, basicamente entre 2 a 8 anos. Certo? O mínimo é 2, o máximo é 8. Bom, agora vamos fazer uma suposição aqui. Vamos imaginar, certo? A imaginação. Vamos imaginar que um pai, querendo castigar o filho, decida deixá-lo 2 dias sem comida, sem alimentação. Será que esse pai cometeu tortura-castigo? Ou será que esse pai cometeu o crime de maus tratos, que está no artigo 136 do Código Penal? Maus tratos é mais brando, tortura é mais grave. Será maus tratos ou será tortura-castigo? O pai querendo aplicar uma reprimenda no filho, porque o filho tirou nota baixa na escola, deixou o filho 2 dias sem comer. Gerou um sofrimento físico e talvez psicológico também na criança. Como é que eu vou saber a diferença da tortura-castigo nesse caso para os maus tratos? É essa palavra aqui, ó. A diferença está nessa palavra que tem que aparecer na tua prova. Intenso. Para ser tortura-castigo nesse caso, certo? O sofrimento tem que ser considerável. É levado em conta, então, aqui, como está dizendo e vocês estão vendo, a intensidade. A intenso sofrimento. Se aparecer intenso sofrimento, vocês vão saber que está falando-se aqui de tortura-castigo. Certo? Se falar apenas sofrimento físico, aí é maus tratos. Mas, e com certeza, né, já dizendo a vocês, não é crime de tortura. Por óbvio, não é crime de tortura. Compreenderam isso? O fato é que a pena é a mesma, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a pena é a mesma para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º traz uma outra modalidade de tortura. Aqui diz, na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aqui, amigos, nós chamamos o parágrafo 1º de tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança.
Qual é a diferença entre o preso e aquele que está internado na medida de segurança? Preso é quem foi condenado por um crime. A sentença condenatória acarreta uma prisão, como a reclusão, por exemplo. Ou ainda a prisão preventiva, né, em casos de prisão durante o inquérito policial ou processo penal, ou uma prisão temporária durante o inquérito, ou uma prisão em flagrante delito. A medida de segurança, amigos, é para os inimputáveis, para aquelas pessoas que não têm o total discernimento dos seus atos, os loucos, os doentes mentais. Essas pessoas estão nos hospitais psiquiátricos forenses, né? O famoso IPF, Instituto Psiquiátrico Forense, cumprindo medida de segurança. Essas pessoas são absolvidas, mas elas têm que ficar distante da sociedade por um período determinado, em virtude não de uma retribuição do Estado, mas em virtude de sua periculosidade. Então, por serem perigosos, eles estão lá. O fato, meus amigos, é que dentro das cadeias existe a polícia penal, existem os agentes penitenciários, o Monte Chaves, né, os carcereiros, existe o diretor de penitenciária. Dentro dos hospitais psiquiátricos forenses existem os guardas, os vigilantes, os enfermeiros. Essas pessoas geram sofrimento físico ou mental com ato não previsto em lei. Gerando esse sofrimento, eles cometem essa tortura aqui do parágrafo 1º. Certo? Que vocês estão vendo agora nesse exato instante. É a chamada tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. E assim, olha que interessante o que a gente viu. A gente viu a tortura à prova, a gente viu a tortura para a prática de crime, a gente viu a tortura discriminatória, a gente viu a tortura castigo e vimos também agora a tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Passando por tudo isso, a gente entra agora num ponto muito interessante e que cai muito em prova. Mas não cai, despenca. Não cai, despenca, meus amigos. Que é o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, pela primeira vez, vai aparecer não um agir. Não vai aparecer agora aqui um fazer, mas vai aparecer uma omissão, um cruzar os braços, um não fazer. Aquele que se omite. A omissão também é um comportamento. Aqui nós estamos falando de pessoas que deveriam fazer algo e não fazem. Por isso que diz, aquele que se omite em face dessas condutas. Todas as condutas que a gente viu no parágrafo 1º, no inciso 2 e no inciso 1, a linha A, B e C do artigo 1º. Quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre, vejam que agora a pena muda. Na omissão na tortura, nós não vamos ter reclusão. Na omissão na tortura, não há reclusão. Na omissão da tortura, nós vamos ter, meus amiguinhos, aqui, a pena de detenção. É uma pena mais branda. Nunca começa-se no regime fechado. Só no regime semiaberto ou aberto. Por isso que cai muito em prova. Muita gente não se dá conta. Então,
quando se fala em omissão na tortura, nós não falamos em reclusão, nós falamos em detenção. O mínimo não é de 2 anos, o mínimo é de 1. Isso traz também alguns benefícios ao criminoso, mas que não cabe aqui comentar, não é objeto da prova de vocês. Mínimo de 1. E o máximo não é de 8, é 4. Cai pela metade, né? De reclusão é detenção, de 2 para 1, de 8 para 4. Isso é o que nós chamamos de omissão na tortura. Esse é o nome que leva, omissão na tortura. Certo? Pessoas que deveriam agir e não agem. Elas não torturam ninguém. Podem ver. Essas pessoas do parágrafo 2º, elas não torturam ninguém. Mas elas tinham um dever de agir. E agora cuidem, porque nós tivemos uma alteração. Essa alteração não é da lei. Essa alteração é da doutrina, da literatura e também da nossa jurisprudência, tá? Seguinte, aqui fala o dever de quê? Evitá-las ou apurá-las, né? Evitá-las tá fora. Por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência entendem que quem tinha o dever por lei, dever legal, o dever por lei de evitar a tortura e não faz, é um garantidor. E ele tem que responder pela mesma pena que quem está torturando. Então, por exemplo, pessoal, se um delegado de polícia vê um policial torturando um sujeito para que ele confesse um crime e esse delegado não evita, tanto o policial que está torturando quanto o delegado que deveria evitar e não evitou vão responder por tortura à prova. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. É como, por exemplo, a mãe que permite que o padrasto estupre a enteada. Essa mãe responde pelo mesmo crime do padrasto, porque por lei ela tem a obrigação de evitar. Então a omissão na tortura se dá para aquelas pessoas que não é que tinham o dever de evitar, mas sim de apurar, de investigar, de responsabilizar. Ela só fica sabendo depois que a tortura aconteceu. Exemplo. Chega a informação para um juiz corregedor de que uma tortura em uma delegacia de polícia aconteceu. E esse juiz, ao saber que a tortura aconteceu, dá de ombros, nada faz. Agora sim, esse juiz corregedor, ele tinha o dever de apurar as circunstâncias e ele se omite. Ele comete omissão na tortura, pena de detenção de 1 a 4 anos. Mas se é uma pessoa que tem a obrigação de evitar e não faz, responde pelo mesmo crime do torturador. Esqueçam esse evitar que está aqui. Compreenderam isso? Da omissão na tortura? Não tem como errar na prova. Concordam comigo? Que bom, que bom. Agora, amigos, a gente vai partir para um parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele é chamado de tortura qualificada. Tortura qualificada. Por que qualificada? Porque as penas mudam para mais. Até aqui, tirando a omissão na tortura,
tirando a omissão da tortura, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Concordam comigo? 2 a 8 anos. Todavia, quando ocorrer as hipóteses do parágrafo 3º, esse 2 a 8 aumenta consideravelmente. Vem comigo. Se resulta, ou seja, se da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Leve, lembram, fica absorvida. Grave ou gravíssima. A pena já não é de 2 a 8. A pena passa a ser de reclusão de 4 a 10. Mínimo 4, máximo 10 anos. Talvez alguém aí do outro lado da tela tenha interesse em perguntar, mas professor, qual é a diferença de lesão corporal grave e gravíssima? Amigos, a diferença está no Código Penal brasileiro. A lesão corporal grave, ela não é tão grave quanto a gravíssima. Resulta em danos mais brandos. Mas não importa para a nossa prova. Então, se não importa, deixa para lá. Em outra oportunidade, a gente se preocupa com isso, né? Vamos nos preocupar com o nosso conteúdo, efetivamente. Então, saibam que se houver lesão corporal grave ou gravíssima, a pena não é de 2 a 8, é de 4 a 10. Não absorve. Só se for leve, absorve. Se resultar a morte da vítima, a reclusão, a pena mínima é 8 e a máxima 16. Mínima 8, máxima 16. Só que agora, pessoal, nós vamos ter que conversar. E para fazer essa conversa, eu peço permissão a vocês para me sentar aqui, para a gente trocar essa ideia. Imaginem comigo a seguinte situação. João tortura Pedro e Pedro morre. Entenderam a questão? Bem simples, né? João tortura Pedro com choques elétricos, afogamento, e Pedro vem a morrer. Se eu perguntar para vocês nesse exato momento qual é o crime de João, vocês não vão titubear em responder para mim que o crime dele é de tortura qualificada pela morte. Concordam? Que a pena é de 8 a 16 anos. Mas e se eu disser para vocês que talvez o delito do João seja outro? O João não matou o Pedro? Matou. Então por que o crime do João não pode ser homicídio? O que eu estou querendo explicar aqui? Eu quero saber qual é a diferença, se a banca perguntar, se a prova perguntar, e vocês vão ter que saber. Qual é a diferença entre a tortura qualificada pela morte e o homicídio qualificado pela tortura? Porque tortura qualificada pela morte está na lei de tortura. Está aqui. Homicídio qualificado pela tortura está no Código Penal. Tortura qualificada pela morte, a pena é de 8 a 16 anos. Homicídio qualificado pela tortura, a pena é de 12 a 30. É mais grave. A diferença está onde?
Está na intenção. Na intenção do agente. Olha que segredinho legal. A questão vai ter que te dizer a intenção do indivíduo. Se a questão disser assim, ó, João, pretendendo matar Pedro, o tortura até a morte, a intenção, o dolo do João é matar. Aí o crime é homicídio, qualificado pelo meio tortura, pena de 12 a 30. Agora, se a questão te disser, João, pretendendo torturar Pedro, acaba por matando-o, a intenção do João não era matar. Entenderam? A intenção do João aqui era torturar. A morte não foi intencional. No crime de tortura qualificada pela morte, a morte não é dolosa, a morte é culposa. Não há intenção do torturador em matar. Gerou a morte? Gerou, mas não era a intenção. No homicídio qualificado pela tortura, a intenção é matar. A tortura é apenas um meio que o homicida escolhe para isso. Compreenderam esse detalhe? Se cair em prova, não tem por que errar. Peguem sempre a intenção do indivíduo. Intenção de matar, homicídio qualificado pela tortura. Intenção de torturar e gerou a morte, morte foi sem intenção, tortura qualificada pela morte. Muito bem. Agora, dando sequência, a gente entra no parágrafo 4º. O parágrafo 4º, meus amigos, é aquilo que nós chamamos de tortura majorada. Ou seja, a pena vai ser de 2 a 8, se for aquelas primeiras modalidades que a gente viu, 2 a 8. Ou vai ser 4 a 10, ou vai ser 8 a 16. 4 a 12, né? Ou vai ser 8 a 16. Mais esse aumento aqui, 1/6 até 1/3. Esse aumento pode fazer com que a pena máxima ultrapasse o teto. Se a pena é de 2 a 8, esse 1/6 até 1/3 é acima do 8. Pode ultrapassar, pode vir o indivíduo pegar 10 anos, por exemplo. Certo? E aqui vem as situações. São 3 casos. 3 casos que a pena será aumentada de 1/6, que é o menor aumento, até 1/3, que é o maior aumento. Se o crime é cometido por agente público. Pois é, amigo, se espera que os agentes públicos não pratiquem tortura, a sociedade confia nessas pessoas. Como o agente público, nesse caso, traiu a confiança da sociedade, ele merece uma reprimenda maior. Por isso, a sua pena é aumentada de 1/6 até 1/3. Só que vocês têm que cuidar. Vocês têm que cuidar porque não vale, amigos, aqui, certo? Para tortura castigo. Porque tem que ser para tortura de pessoa presa submetida à medida de segurança, que tem que ser um agente público, né? Necessariamente. E aí não tem como punir 2 vezes pelo mesmo fato. Mas todas as outras, se for um agente público, a pena é majorada, aumentada de 1/6 a 1/3. Por isso que eu disse que crime de tortura qualquer pessoa pode cometer. Se for um agente público, a pena será maior. 2. Se o crime é cometido contra criança. Criança, meus amigos, até os 12 anos incompletos. Gestante, logo tem que ser mulher. Portador de deficiência, a pessoa não ficou portadora de deficiência pela tortura, ela já era portadora de deficiência. Adolescente, dos 12 completos aos 18 incompletos.
ou maior de 60 anos. Gestante pelo risco à criança. Portador de deficiência pela dificuldade de resistência. Adolescente pelo trauma que pode gerar. E o maior de 60 anos pelo respeito ao idoso. Certo? Nesses casos, por ferir todas essas circunstâncias, o aumento é de 1/6 até 1/3, como vocês estão vendo aqui. E 3, se o crime é cometido mediante sequestro. Pessoal, isso aqui é interessante. Sabe por quê? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas geralmente, porque eu não posso tornar isso como absoluto, então eu vou dizer geralmente, só conferir a bateria, porque eu não posso ficar sem bateria, não, tô com a bateria aqui. Geralmente, para que se torture alguém, tu tem que ter essa pessoa em seu poder. Tu tem que ter a pessoa consigo. Por exemplo, num cárcere privado, num sequestro. Então eu teria que dizer que toda tortura tem esse aumento do inciso 3 aqui. Não é verdade? Na verdade, amigos, firmou-se o seguinte entendimento, prestem bem atenção. Esse inciso 3 que vocês estão vendo, certo? Só vai ser aplicado se o torturado ficar confinado por mais tempo que o necessário para a tortura. Ou seja, o indivíduo sequestrou uma pessoa, torturou e liberou. Não aplica esse inciso 3, porque foi só o tempo de praticar a tortura. Agora, se confinou a pessoa, torturou e deixou confinada, por exemplo, por 24 horas, além da tortura, a pena ainda é aumentada de 1/6 até 1/3, porque ficou além do necessário para que a tortura realmente viesse a ocorrer. Compreenderam? Então, cuidado nesses casos do parágrafo 4º. Vencido o parágrafo 4º, nós vamos para o parágrafo 5º. Chegando já ao final da nossa lei. O parágrafo 5º já caiu muito em prova. Parágrafo 5º, amigos, nós vamos chamar ele de efeitos da condenação. Não é a pena é 2 a 8, 1 a 4, certo? 4 a 12, 8 a 16, 1/6, aumento de 1/6 a 1/3. Isso é a pena, reclusão, detenção. Aqui é a consequência de uma pessoa que foi condenada por tortura. Efeitos da condenação. Já entendendo o seguinte, pessoal, certo? Já deixando bem claro, esse efeito aqui, ele é automático. O que isso quer dizer? O juiz não precisa colocar na sentença. Se o sujeito é condenado por tortura, obrigatoriamente a condenação tem esse efeito. Existem outras leis que, para ter efeitos, o juiz tem que colocar na sentença. Esse não. Esse caso aqui, o efeito é automático. A condenação acarretará. Ou seja, é norma impositiva. Vai acarretar a perda do cargo, função ou emprego público, se estivermos falando de um agente público. Se não for um agente público, ele não vai perder, porque não tem como perder o que não tem. E a interdição para seu exercício, pelo dobro. E agora vejam, do prazo da pena aplicada. Minha opinião, o legislador foi muito bonzinho. Legislador foi muito bonzinho. Muito. Porque, na minha opinião, o agente público que pratica tortura, sabe quando ele deveria voltar para o cargo? Nunca. Mas, por exemplo, é 2 a 8, ele foi condenado a 3, por 6 anos, esse efeito vai permanecer. Se é 8 a 16 e ele pegar 9, por 18 anos, esquece qualquer serviço público.
Isso é efeito da condenação, certo? Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável, ou seja, não há como o juiz ou o delegado arbitrar um valor de fiança para que o indivíduo pague e saia da delegacia pela porta da frente. Ele pode responder em liberdade? Pode, mas não pagando fiança. E sim porque o juiz entende que não é caso de prisão preventiva. Mas não há possibilidade de pagar fiança em crime de tortura. Daqui, é inafiançável, certo? Cuidem isso. E insuscetível de graça ou anistia, ou seja, não há possibilidade de perdão do Estado. O Estado não pode perdoar o agente, não pode perdoar o sujeito. São crimes que não admitem graça nem anistia. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, tirando a hipótese do parágrafo 2º, que é a omissão na tortura, iniciará o cumprimento da pena no regime fechado. Na tua prova, se perguntar de acordo com a Lei 9455, ele tem que começar no regime fechado independente da pena, em penitenciária. Se cair na tua prova, certo? Se não falar de acordo com a lei, hoje a jurisprudência já flexibilizou isso. Em alguns casos, condenados por tortura, dependendo da quantidade da pena, podem começar no regime semiaberto, no regime aberto, certo? Mas se perguntarem de acordo com a lei, não titubeiem, certo? Foi condenado por tortura, vai começar a cumprir no regime fechado. Não importa se pegou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tanto faz. E aí, com seus méritos carcerários, ele progredirá de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o regime aberto, certo? Cuidemos isso também. Assim, a gente fecha a nossa lei de tortura. Vamos ver como isso cai em prova agora. Vamos ver questões sobre esse tema. Isso é importante agora que a gente veja. Vamos dar uma olhadinha. Como que cai em prova questões desse tipo? Vamos lá. Primeira questão. Só arrumar aqui. Vamos duplicar, né? Facilitar a nossa vida. Pronto. A respeito da Lei 9455 de 97, Lei de Tortura, assinale a alternativa correta. Letra A. A consumação, ou seja, a ocorrência efetiva do crime, se dá com o emprego de meios violentos, ocasionando sofrimento físico ou mental, englobando inclusive um mero aborrecimento, o qual é apto a configurar o crime de tortura? Não! Tem que trazer o que, meus amigos? Sofrimento físico ou mental. Sofrimento físico ou mental. E esse sofrimento não pode ser um mero aborrecimento. Tem que gerar consequências, certo? Efetivas à vítima. Tá fora a letra A. B. A tortura castigo. Exige uma relação de guarda, poder ou autoridade entre o sujeito ativo e o passivo. Tá certo? Claro! É exatamente o inciso 2. É a modalidade própria, né? A tortura castigo. Pode ser o pai em relação ao filho, tutor em relação ao tutelado, curador em relação ao curatelado. Letra C. A diferenciação entre a tortura e os maus-tratos é o elemento subjetivo. No crime de maus-tratos não há o animus corrigendi, ou seja, animus corrigendi ou disciplinandi, que é o âmbito de aplicar um castigo, uma correção. Está errado. Lembrem qual é a diferença? A diferença está no intenso. Maus-tratos não tem intenso. Tortura, castigo tem intenso sofrimento físico-mental. D. O objeto jurídico tutelado pela norma penal no crime de tortura é apenas a integridade corporal e a saúde física. Errado também é a saúde mental. Lembrem, é por meio de violência física ou grave ameaça. E aí tem que estar errada também. O dolo específico não constitui elemento fundamental para a configuração das modalidades do crime de tortura previstos no artigo 1º. Errado. A tua intenção tem que ser obter prova,
tem que ser que o sujeito pratique crimes, tem que ser em razão discriminatória, tem que ser aplicar castigo, tem que ser pela condição de agente penitenciário, necessariamente. Então, resposta da questão, B de Brasil, tranquilo, sem mistério, não tem como errar essa questão. Próxima questão. Acerca do crime de tortura, olhem agora, olhem o que diz. Olhem o que diz, é incorreto afirmar. Queremos a errada. Vamos ver? Configura a tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão de vítima ou terceira pessoa. Ora, isso está certo. É a tortura à prova, né? É a primeira lá da letra A. B. Configure tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Tá certo também. É a letra B, né? É a tortura para a prática de crime. Tortura para a prática de crime. Nós não queremos a correta, nós queremos a errada. Letra C. Configura a tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial, certo, ou religiosa. É a tortura discriminatória. Também está fora. A nossa resposta ou é a letra D ou é a letra E. Vamos ver agora? Na mesma pena do crime de tortura, 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tá certo, meus amigos? Tá certo, é a tortura de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Só sobrou a letra E. Na mesma pena incorre quem se omite em face das condutas descritas como tortura? Não. Nesse caso, se tu tinha o dever de apurar, a tua pena é de detenção de 1 a 4, não de 2 a 8. Resposta, então, letra E de Equador. Aqui está. Também, tranquilinho, resolvida a questão. Próxima questão. Vocês não vão errar mais nenhuma agora. Vamos ver o Lindomar? Vamos ver o que aconteceu com o Lindomar. Lindomar é agente público e foi condenado a pena de reclusão de quanto? 4 anos pela prática de tortura. De acordo com a Lei Federal 9455 de 97, que define os crimes de tortura e dá outras providências, a condenação de Lindomar acarretará a... Aqui, meus amigos, o que se quer? Quer saber o efeito da condenação? É o que mesmo? O dobro da pena aplicada. Foi 4, ele vai ficar interditado, aliás, a perda do cargo e interdição por quanto tempo? 8 anos. Aqui fala na letra A, 2. Tá fora. A letra B fala perda do cargo, função e interdição por 4, tá certo? Não, porque 4 é a condenação, é o dobro. Suspensão do seu cargo, função e emprego público por 4 anos. Não. Perda do seu cargo, função ou emprego público e interdição para o seu exercício por 8 anos. Está aqui. O dobro da pena aplicada. Certo? Permanente? Não. A minha opinião deveria ser. Mas não é o que a lei estabelece. Certinho? Resposta então aqui, letra D de Dinamarca. E ficou extremamente fácil. Próxima questão. Vamos a ela. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a denominação do crime decorrente de constrangimento a alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe... Opa! Vamos resolver aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui nessa questão.
Bom, amigos, vocês vão ter no material, eu vou... Algo aconteceu aqui. O que foi eu não sei. Mas eu vou ler para vocês aqui a questão, vocês acompanhem no material. No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a alternativa que apresenta corretamente a denominação do crime decorrente de constrangimento a alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial e apenado com reclusão de 2 a 8 anos. Obviamente que não é constrangimento legal, não é crime de lesão física ou mental, não é violência ou grave ameaça, nem é racismo. É letra E, só pode ser, claro, tortura, necessariamente. E essa é a última questão. No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a alternativa correta. O crime de tortura é afiançável, tá certo? Não. O crime de tortura é inafiançável. O crime de tortura é suscetível de anistia? Não. O crime de tortura é insuscetível de anistia, vimos isso já. C. A condenação deve acarretar a perda do cargo público e a interdição para exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Está errado, é pelo dobro. Só pode ser D ou E. Letra D. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda com emprego de grave ameaça a intenso sofrimento mental como forma de aplicar castigo pessoal. Claro, é a famosa tortura castigo, que a gente conhece bem. Logo, a E tem que estar errada, né? O crime de tortura é suscetível de graça? Não, ele é insuscetível de graça. Resposta, letra D de Dinamarca. E assim, nós encerramos a nossa matéria. Eu queria agradecer a atenção, agradecer o carinho de vocês, o meu muito obrigado por me acompanhar nesses 2 blocos e uma boa sorte, que o Senhor acompanhe vocês aí e os ilumine nessa prova. Tudo de bom, amigos, um grande abraço, tchau, tchau.